Amigos e amigas, estamos iniciando mais um vídeo, dando continuidade, dando sequência ao nosso vídeo passado, que foi sobre a questão da consciência. E nós começamos, né, falando do primeiro nível da consciência. Então, primeiro vamos retomar aqui e dizer que chamamos de consciência a presença sem crenças, sem ideologias, sem opiniões, que eu chamo de presença pura. Então, a consciência é a presença pura. A presença pura que contém, nesse nível ainda, né, no nível desperto, uma individualidade, mas não é a individualidade da personalidade. É uma outra forma de consciência, é uma outra forma de individualidade. Então, na consciência desperta, com essa individualidade, então, pode ser perfeitamente perceptível a personalidade agregada ao ego, à mente, suas ilusões, a ignorância, suas sabotagens, suas peripécias e sua incapacidade de amar e de criar uma unidade, uma verdadeira união. Geralmente, nesse nível, né, mais inferior, é o mundo da divisão. Na questão da consciência desperta, existe um desbloqueio da restrição da consciência em relação à mente. Então, há uma espécie de expansão da consciência e essa expansão consegue, digamos assim, ver os fatos como eles são. Isso num nível. Uma contemplação sem categoria, sem categorização. Então, todas as crenças, a busca, tudo vai abaixo. As ideologias, tudo vai abaixo. E ao contrário do que se teme, né, que é o desaparecimento da identidade como morte, é um desaparecimento que traz, e eu já tinha colocado aqui outra vez, né, o êxtase, que é o êxtase temporário, que a pessoa vai adquirindo esse despertar, mas volta ao estado da mente, e o êxtase que eu chamo, que se chama normalmente, né, de iluminação, que é o estado, digamos assim, duradouro dessa situação, dessa nova situação existencial e espiritual, que é ver o mundo perfeitamente como ele é. Meu reino não é deste mundo, não é? E a frase de Jesus, que o reino está espalhado pela terra e ninguém enxerga. E nesse caso o desperto ele passa a enxergar. Passa a enxergar a fantasia e outros tipos de conexões. E a gente pode dizer que os fatos, mas também outros planos da realidade. Então isso traz para o indivíduo, e aí não é a personalidade que é baseada no ego e na mente, nas opiniões e nas crenças, uma alegria incomensurável. A questão do medo da morte perde o sentido, desaparece, porque a consciência é algo que não passa pelo tempo. Portanto, ela não pode ser destruída. Então, se no início há uma certa individualidade, né, que é a perda
do contato com a identidade, ou da identificação com a identidade, que é a personalidade. Existe um outro nível, muito próximo ao despertar, que é o acesso à chamada consciência única, ou nós chamamos aqui de unidade única, que neste caso não haveria mais sequer individualidade. Seria o encontro direto com a fonte de tudo. Algumas pessoas, quando falam em fonte de tudo, e às vezes chamam de Deus, essa fonte de tudo, geralmente elas colocam essa fonte de todo o universo. Eu prefiro, né, colocar como a fonte do plano que nós estamos inseridos, não mais como ego, mas de outros níveis de consciência, que muitas religiões, ou a parte mais oculta das religiões, chamam de logo solar, consciência crística, Krishna, a consciência búdica, que é uma consciência muito mais ampla. É uma unidade conectada, mas é uma unidade conectada, e é esse todo que é a unidade conectada. Conectada, e também ela é, digamos assim, ela faz desaparecer a individualidade. Continua sendo consciência. E nesse nível não se tem muito o que dizer, porque a maioria das pessoas, elas estão ao nível do ego e não compreendem, primeiro, não é, que a individualidade é diferente da personalidade, e muito menos que a unidade única não é individual. É uma inteligência universal no sentido do nosso plano. Quando eu digo do nosso plano, eu não estou me referindo apenas ao plano Terra, ao plano do planeta azul, mas eu estou me referindo ao plano, um plano maior, um plano mais amplo, onde existem outros tipos de realidade. E a realidade não se comporta individualmente. A individualidade, desculpa, a unidade não se comporta individualmente, a unidade única. Ela se comporta como um todo. Portanto, a característica de individualidade se perde. Aí você diz assim, o que acontece? É uma morte? É uma outra? É uma segunda morte? Muita gente chama de segunda morte, sim. Mas a segunda morte não no sentido de fatalidade, de tristeza, mas no sentido de usufruir aquilo que há de mais pleno, de mais puro. Então, depois desse nível, né, claro que existem outros níveis sobre esse nível, né? Existe, que a gente não vai tratar hoje, que a gente chama de o plano da inexistência. Esse tópico, ele merece um pouco mais de diálogo, de conversa, porque, olha, se nós temos dificuldade em compreender a diferença entre individualidade e personalidade, imagina, e entre a individualidade e a unidade única, imagina o plano, nem pode ser chamado de plano, a inexistência, que a Kabbalah chama de, coloca 3 níveis, né, do manifesto da inexistência, que é Ain, Ein Sof e Ein Sof Or, que Ain significa o nada, Ein Sof o nada infinito, Ein Sof Or é a luz ilimitada. Mas nós não vamos entrar aqui nessa parte, só estou realmente citando. Então, o que é que interessa agora? É saber que existe sim uma saída em relação à questão da mente.
Mas a saída não é pela própria mente, nem é pela personalidade, e muito menos pela, pelo esforço, pelos movimentos ideológicos. A saída é muito menos pelo conflito, pela batalha, pela guerra, porque no nível do ego, como dissemos, não há vencedores. Não é que o nível do ego seja ruim, ele é necessário para a nossa evolução, mas a evolução significa ir adiante. E adiante, primeiro, é se situar o lugar que você está habitando, a situação, o mundo, chamado de, na verdade, o que é chamado de mundano, não é, é mundano nesse sentido, né? O profano é nesse sentido, de que é um mundo feito de ilusões, feito de invenções, feito de identidades, feito de crenças, de opiniões, de disputas, de competição. Enquanto que a consciência, quando ela desbloqueia a mente, então há uma expansão. E essa expansão, a sensação é da morte da personalidade e de uma alegria infinita em relação à consciência. A questão é, como é que isso pode ser feito? E a gente já tinha levantado também alguma coisa disso, né? Que isso pode ser feito com o acompanhamento de um instrutor, um terapeuta, que esteja, evidentemente, num nível diferente do seu, né? Num nível de compreensão maior do que o seu. Evidentemente que isso também pode ser um processo solitário. E geralmente nos processos solitários, os sonhos são guias importantes. Não porque eles precisam ser interpretados, porque nós temos um problema que é achar que todo sonho precisa ser interpretado. Não. Há sonhos de outros níveis. Mas existem outros instrumentos e outras ferramentas que podem ajudar. Como, por exemplo, o tarô, como uma leitura, um espelho da alma, e não como um processo simplesmente adivinatório. A astrologia, a alquimia, mas como processos para esse autoconhecimento, e não como processos mercantilistas, como geralmente tem acontecido, não é? Agora, o processo é pela meditação. Então, na verdade, todos esses instrumentos servem a uma única coisa, a meditação. E o que é a meditação? A meditação não é fixar um ponto, fixar a respiração, fixar... Você pode começar até fazendo isso, mas a ideia é que isso faça com que você possa ter insights, porque o insights vem do reino da consciência não restrita. Então, não é simplesmente um esforço que você faz. Né? Você pode fazer até suas orações, solicitar com fervor, com devoção, mas esperar ser atendido pela consciência. Porque no momento em que a sua entrega for realmente uma entrega, então as coisas começarão a acontecer. Eventos sincronísticos, aparentes coincidências, sonhos diferenciados,
estalos, né? A partir de uma palavra que alguém diz, estalos a partir de parábolas que você possa ler nas escrituras, parábolas que você possa ler nos livros sagrados, porque a ideia das parábolas não é simplesmente um entendimento cognitivo, é o estalo, é o despertar. Portanto, é preciso até mesmo que a gente possa entender que, por exemplo, quando a Kabbalah está se referindo aos personagens como Moshe, Abraham e outros, está se referindo também a um nível que não é o nível da história, mas aqueles personagens simbolizam passagens, portais. O próprio Jesus dizia, eu sou a porta. Então, não é seu sentido literal. É a porta no sentido de que a porta estreita é concebida pela meditação. Não pelo esforço, não pelo movimento, não por cursos, não por livros. Claro que muitas vezes esses livros, esses esforços, eles podem resultar, né, uma leitura, pode resultar num estalo. Mas a leitura em si não traz insights. Então, um insight é uma coisa que depende da sua entrega e depende de algo, digamos assim, inexplicável, misterioso, que permite o acesso à consciência irrestrita. Então, um salmo, a leitura de um pequeno trecho de um salmo, uma escritura do Velho Testamento, do Alcorão, do Bhagavad Gita, qualquer um, ele vai servir não como um modo de você incorporar literalmente aquilo que lá está, mas vai servir como um modo de que possa haver uma abertura para os insights. Não confundir o literal com o simbólico. Mas o simbólico aqui não é outra interpretação. O simbólico é um insight. O simbólico aqui é a própria meditação. E a meditação não pode ser transmitida. A meditação é vivida, iniciando pelo desejo da própria personalidade para transcender seus altos enganos. Então, é preciso que haja verdadeiramente uma entrega. E é claro que, de um modo geral, não é isso que assistimos, não é? Nós assistimos o que a gente chama de ou entrega interesseira ou falsa entrega. Pessoas que se esforçam para acreditar naquilo que elas não acreditam e são desmascaradas por elas mesmas ou por alguma situação. A primeira situação ela desmorona. Ou então, o desejo interessado, mercantilista de se ganhar dinheiro, lucrar, mostrando qual é o caminho. O caminho não pode ser transmitido. O caminho, ele é apenas vivenciado. Bem, na próxima, nós vamos vamos tratar de algo, né, que na verdade não são propriamente planos, mas que é a inexistência. Como é que concebemos a questão da inexistência? Né? E como é que, por exemplo, como é que a Kabbalah, como é que o esoterismo, como é que a teosofia, a Rosa Cruz,
E como é que a gente concebe aqui, como ciência da consciência, essa inexistência que na verdade não pode ser concebida, né? É um paradoxo, porque a inexistência não tem absolutamente qualquer tipo de categoria. O próprio nome inexistência já diz, né? Não existe. Não há. Há uma potência. Mas nenhuma forma. Então, nós vamos ficar por aqui e nós vamos tratar da inexistência e depois nós vamos ver que caminho vamos ir tomando a partir desses vídeos que nós estamos lançando dentro do programa Ciência da Consciência. Então, muito obrigado, fiquem bem. Qualquer coisa agora você já pode fazer qualquer comentário, a gente liberou os comentários. E também eu solicito, se for possível, se você gostar, que você possa dar sua like ou que você possa se inscrever no canal. Então, ficamos muito gratos com isso e até a próxima.